meu sonho quando eu me formei era sempre trabalhar para mim. Eu sempre tive interesse de criar, de ter um projeto social, né, uma instituição dentro da minha comunidade. É um sonho que eu tenho e não penso em desistir, né? Desistir para mim não é uma opção. Quando a gente entra na faculdade, a gente espera, né, expandir os horizontes. De fato, a gente bota toda a nossa energia ali. E acabou que quando a gente vai para o mercado de trabalho, dá um pouco de frustração, porque algumas coisas se desviam do caminho. Parece que o trabalhador precisa provar todos os dias que merece continuar onde está. E quando alguém adoece ou não consegue acompanhar o ritmo, ou simplesmente não suporta mais a pressão, rapidamente surge outra pessoa para ocupar aquele lugar. Às vezes parece que as pessoas deixam de ser vistas como seres humanos e passam a ser tratadas apenas como peças substituíveis. Eu sinto que estamos nos tornando descartáveis. Vivemos uma sociedade que exige produtividade o tempo inteiro. Produzir mais, estudar mais, trabalhar mais. Mas enquanto a cobrança aumenta, as oportunidades parecem cada vez menores. Em meio à pressão, ao acúmulo de funções e ao medo do desemprego, milhares de pessoas enfrentam, diariamente, o desgaste físico e emocional causado por essa realidade. Por trás do número do mercado de trabalho, existem histórias. E histórias de pessoas que investiram anos em formação, construíram sonhos e acreditaram que a qualificação seria suficiente para alcançar estabilidade e reconhecimento. Mas essa realidade nem sempre corresponde às expectativas. Brenda é uma dessas pessoas. Eu comecei a desenvolver interesse pela publicidade e propaganda. Eu comecei a pesquisar na faculdade de publicidade e propaganda e consegui uma bolsa na área de marketing, né? Bolsa 100%, então eu resolvi abraçar. Eu me formei já tem mais em torno de 6 anos, por aí. E desde então eu iniciei, né, meu interesse, de fato, nessa área. Quando a gente entra numa faculdade, a gente espera, né, expandir os horizontes. De fato, a gente bota toda a nossa energia ali. E acabou que quando a gente vai para o mercado de trabalho, dá um pouco de frustração, porque algumas coisas se desviam do caminho. Eu tinha muitas ideias, eu queria trabalhar muito em projeto, e a gente acaba, quando vai para o mercado de trabalho, ele puxa muito para a área de vendas e não te dá o suporte para você trabalhar de fato naquilo que você está estudando no dia a dia, né? Que a gente está ali estudando e trabalhando quando você está estagiando, né? Você acaba vendo que não linka. Então, no dia, isso me deu um pouco de frustração e foi um dos motivos de eu dar uma esfriada na busca mesmo para se manter na minha área de formação. A gente acaba percebendo, no dia a dia a gente vai fazendo, né? Porque querendo ou não é nosso trabalho, a gente fica com receio de, né, até se reportar para o nosso chefe. Quando a gente vê a sobrecarga emocional, que a gente chega em casa e não consegue descansar, que aí percebe que você está fazendo muito mais e fugindo completamente do que você, de fato, está estudando para isso. Inclusive, quando a gente trabalha com mídias digitais, a gente acaba trabalhando fora do horário de trabalho, final de semana, feriado, horário noturno. Isso acontecia muito, né? E quando eu percebi isso, que eu também falei, dá um pause, porque eu tô falhando na minha função também de mulher, de mãe, de dona de casa, porque eu tô extrapolando meu expediente, porque a gente tá todo dia, querendo ou não, mesmo sendo bolsa, o esforço de todos os dias que a gente sabe trabalhar e ir pra faculdade, se dedicar para realizar os trabalhos, se dedicar para fazer as provas, tirar notas boas e chegar na hora mesmo, de fato, você não colocar em prática e não ser valorizado. Hoje eu sou técnica administrativa, sou reda, né? Eu busquei estudar para concurso porque eu vi que era um meio mais viável nesse momento para mim de conquistar uma independência financeira. Hoje prefiro mais a estabilidade do que essa incerteza do mercado que está aí fora. A história de Brenda revela uma realidade cada vez mais comum. Profissionais qualificados que conseguem ingressar no mercado, mas encontram ambientes marcados pela sobrecarga, pelo desvio de função e pela dificuldade de exercer plenamente aquilo para o que se prepararam. Quando a exigência é constante e o reconhecimento não acompanha o esforço, o impacto ultrapassa o ambiente de trabalho. Ele alcança a saúde mental, a autoestima e a própria relação que o indivíduo constrói com sua profissão. Diariamente atendo muitas pessoas que trazem para a clínica demandas de trabalho, da relação com o trabalho, de como conviver com o trabalho e de como o trabalho influencia na sua vida de modo geral. E é muito comum que isso aconteça, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que a gente está sempre buscando qualificação o tempo todo, e nem sempre isso corresponde às expectativas relacionadas ao mercado. Então, mesmo pessoas muito qualificadas, que às vezes no final da graduação já está buscando uma especialização, uma outra formação, e não encontram aquilo que elas esperam, elas acabam atribuindo essa falha, que às vezes é uma coisa mercadológica ou de instituição, como uma falha pessoal. Então, é muito comum que as pessoas se sintam nesse descompasso mesmo. Muitas vezes não por culpa delas, como eu falei, mas às vezes por algo contextual. E o mundo está cada vez mais competitivo, então as pessoas estão nessa luta contra o tempo para se qualificar cada vez mais. Não é uma pessoa, é todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. E isso mexe completamente com a saúde mental das pessoas, que às vezes a gente atribui como uma coisa individual, algo que é construído socialmente mesmo. Então é muito comum as pessoas se frustrarem por não encontrarem aquilo que elas esperavam. Na teoria, sendo diferente da prática. Aí tem frustração, tem medo, tem ansiedade, tem depressão, tem vários índices da OMS que falam dessa quebra de expectativa, sobrecarga no trabalho, um monte de coisas que envolve essa frustração frente ao mercado de trabalho.
com índices relacionados à depressão e ansiedade, por exemplo. Tem um livro que eu gosto muito de indicar para as pessoas, que o nome é Sociedade do Cansaço. Nesse livro, ele versa basicamente sobre como a gente normalizou estar cansado. A gente tem que estar fazendo múltiplas coisas e quando eu não faço, eu me sinto culpado. Quando eu não faço, eu me sinto mal. Quando eu não faço, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente simplesmente deixou de normalizar o ócio, o descanso. Quando a gente fala de qualquer tipo de produtividade, sem excesso seja o básico que a gente precisa fazer no nosso trabalho, o descanso não é uma opção. Então, se o sentido da minha vida, quem eu sou, é o que eu produzo, se eu produzo menos é porque eu sou menos enquanto pessoa. Todos os anos, milhares de brasileiros concluem cursos técnicos, graduações e especializações, acreditando que a formação abrirá portas. Mas a entrada no mercado de trabalho tem se tornado um desafio cada vez maior. Exigências elevadas, pouca valorização profissional e oportunidades escassas transformam a busca por um emprego em uma jornada marcada por frustrações. Essa é a realidade vivida por Tatiane. Quando eu pensei em ter uma formação, eu fui fazer teste vocacional, que até então eu estava bem perdida. E nos testes vocacionais só caíam 3 profissões: serviço social, direito e psicologia. Acabei indo aí para o serviço social, me formei em 2020. Fui atrás de vagas, só que pense que é aí que começou a frustração, a precarização do mercado de trabalho para vaga de assistente social. Tanto o valor como a exigência para atuação, né? Eles são poucas as vagas que existe somente a formação. As atribuições, eles botam praticamente todas as nossas atribuições dentro de uma área que nem abrange. E o valor pago não chega nem à base do piso salarial. O mercado de trabalho é uma rede de que se você tem um amigo, você está dentro do mercado de trabalho. Se você não tem um amigo, você não está dentro do mercado de trabalho. Hoje eu não atuo diretamente como assistente social. Sou autônoma, né? Sou mãe, tenho 2 filhos. Eu precisei me virar. Comecei trabalhando com topo de bolo, né? Atuo como confeiteira. Rodo iFood, rodo 99. Estou rodando Uber também, porque é 2 crianças, né? Para criar, estudos, muita coisa para fazer, então a gente tem que se virar. Entre a falta de oportunidades e a sobrecarga de trabalho, existe uma terceira realidade. A daqueles que permanecem empregados, mas convivem diariamente com a pressão de produzir mais, assumir mais responsabilidades e entregar resultados cada vez maiores. São trabalhadores que tentam construir um futuro melhor através dos estudos, enquanto enfrentam uma rotina que consome seu tempo, sua energia e sua saúde. Lucas representa essa realidade. A área de saúde sempre foi uma opção. No início, eu ainda tinha dúvidas sobre qual caminho seguir. Mas quando fiz o curso técnico de enfermagem, tive a certeza que queria continuar. Para ser bem sincero, eu já imaginava que seria bem difícil, porque trabalhar e estudar é complicado, eu preciso trabalhar para me sustentar. Então eu imaginava que estaria trabalhando, estudando em uma área diferente de enfermagem, como acontece hoje. Meu sonho é trabalhar na pediatria e quem sabe atuar na UTI infantil. Atualmente eu trabalho em um hospital como técnico de refrigeração. Quando eu entrei, já estava com deficiência de funcionários, né? Inclusive fui contratado muito rápido, justamente porque havia uma necessidade urgente de mão de obra. No início éramos 9 pessoas, 7 trabalhavam durante o dia e 2 trabalhavam à noite. E hoje no plantão só sou eu sozinho. Ao longo do tempo, muitos colegas foram saindo, né? Alguns por questões de pressão, por causa da pressão, outros por baixos salários. O problema não é apenas fazer essas tarefas, mas o tempo que elas me consomem, né? Elas se somam às minhas responsabilidades diárias e acabam tornando a rotina muito mais cansativa. Eu tenho muita crise de ansiedade, né, por causa do excesso de cobrança o tempo todo, e quando a gente não consegue efetuar uma atividade, né, no trabalho, não consegue, a gente acaba levando isso para casa e prejudicando até o descanso da gente e essa coisa toda. Eu estudo enfermagem e trabalho dentro de um hospital, mas em uma área totalmente diferente da que estou me preparando para atuar. Às vezes é impossível não pensar que esse conhecimento poderia ser melhor aproveitado. Em alguns momentos é frustrante. Você investe tempo, esforço e dinheiro em uma formação porque acredita num objetivo. Mas quando esse objetivo não chega, precisa lidar com uma realidade diferente para conseguir continuar estudando e se sustentando ao mesmo tempo. As histórias de Brenda, Tatiane e Lucas são diferentes, mas todas carregam um elemento em comum: o sentimento de que o esforço individual já não é suficiente. Em um cenário onde se exige cada vez mais qualificação, mais disponibilidade e mais produtividade, cresce também a sensação de insegurança, desgaste e substituição. Quando trabalhadores adoecem pela sobrecarga, quando profissionais abandonam suas áreas por falta de valorização, quando jovens estudam sem enxergar perspectivas concretas de crescimento, a pergunta deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Que tipo de mercado estamos construindo? Um mercado que valoriza pessoas ou um sistema que trata trabalhadores como recursos facilmente substituíveis? Enquanto essa reflexão não acontece, milhares de profissionais continuarão enfrentando diariamente a mesma sensação: a de que seus sonhos, suas trajetórias e até mesmo sua força de trabalho são totalmente descartáveis.
preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar, deixe-me, preciso andar.